Olá, olá, mentes! Hoje temos nossa segunda convidada, Anne Camila César Silva. Ela é doutoranda em Arquitetura e Urbanismo na UFRN e professora universitária. Anne Camila fez mestrado na UFPB em Arquitetura e Urbanismo e o título da sua dissertação foi sobre a requalificação de praças no Centro Histórico de João Pessoa, um panorama das ações entre as décadas de 1980 e 2010, foi depositada no repositório no ano de 2014, e vamos conversar sobre praças, cidades, centro histórico, patrimônio histórico e cultural com a Anne Camila César Silva e saber mais detalhes, logicamente, da sua pesquisa do doutorado. Anne, seja muito bem-vinda. Obrigada a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom que a gente pode falar desse assunto que me é tão caro. Para começar, eu quero que você fale de você como pesquisadora, como você escolheu esse caminho, trilhar o mestrado, o doutorado, a pós-graduação. Ana, é bem interessante essa história, o meu trajeto, porque até o quarto semestre do curso de arquitetura lá na UFPB, da graduação, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não sabia se eu queria fazer um mestrado, eu não sabia se eu queria estar no escritório, se eu queria ir para uma construtora, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu sempre digo a todos os meus alunos, especialmente meus orientandos, né, o quanto é importante o envolvimento, ainda no período da graduação, com atividades diversas. Né? Então, assim, tudo que tiver para fazer, sabe assim, tudo que a instituição proporcionar, você faça tudo. Não perca tempo. E aí, nesse faça tudo, lá no meu quarto ano de curso já, né? Prestes a entrar no momento de fazer a monografia, eu entrei num projeto de... Primeiro eu entrei numa pesquisa, sobre arquitetura moderna, e a gente fazia pesquisa em algumas instituições, a gente fazia pesquisa no Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, o IHGP, na Casa de José Américo de Almeida, então a gente fazia no Espaço Cultural, então a gente fazia pesquisa em alguns lugares e essas pesquisas aconteciam nos jornais. Então a gente pesquisava sobre o que os jornais da época, a minha época, eu lembro que o meu nicho era o começo dos anos 20, salvo engano, 1920, por ali, e ali eu tive a oportunidade de ver como é que uma pesquisa ela acontecia, essa pesquisa de catalogação, como é que acontecia a pesquisa, né, de levantamento, que ia além daquilo que era o óbvio. Porque às vezes a gente encontrava uma matéria, uma notícia que falava, eu lembro que eu estudava arquitetura moderna, né? E aí eu lembro que falava assim, morre uma pessoa na Avenida Epitácio Pessoa. E era uma coisa bem aleatória, nada a ver, mas o pesquisador, ele tem que ter um feeling, né? Ele tem que ter a delicadeza, a sensibilidade de ver, tá, onde foi que aconteceu esse assassinato, essa tragédia, né? E aí, ali eu via que estava perto de uma casa modernista que eu estava estudando, que ficava na Epitácio Pessoa. E ali eu via que fazia a descrição da área ao redor daquela casa, exatamente por causa daquele fato trágico que tinha acontecido. E eu fui achando isso mega interessante. Eu fiz, nossa, quem diria que uma pesquisa sobre arquitetura moderna num jornal de época vai falar sobre tantas coisas, inclusive de forma indireta sobre a cidade e a cidade modernista e as casas modernistas que estão sendo constituídas na década de 20. Né? E eu achei isso incrível, primeira coisa. E aí, depois disso, que eu passei por essa pesquisa, eu passei um ano nessa pesquisa, não, menos de um ano, passei só uns 6 meses com essa pesquisa, e aí eu entrei numa outra pesquisa, que era fazer um levantamento sobre os trabalhos de monografia, de mestrado, nas dissertações de mestrado e as teses de doutorado, para o laboratório LPPM, né, Laboratório de Projeto, Pesquisa e Memória, lá na UFPB também, e a gente fazia mais direcionado para arquitetura, e era arquitetura em geral. E o que eu fazia? A gente tinha um blog, nossa, um blog, né? Quantos anos faz isso? Tinha um blog. E aí eu alimentava esse blog com os links direcionando por temática.
né? E aí era muito legal também, assim, eu ficava me achando, porque assim, eu acabava tendo acesso a pesquisa de várias áreas distintas, e aí eu via como é que é essa, eu tinha que fazer um resuminho, colocar lá a palavra-chave, né? Então era uma coisa bem organizadazinha, assim, apesar de ser um blog, era bem organizado. E aí, depois disso, a professora gostou muito, né, do meu desenvolvimento nesse segundo projeto, e ela me chamou, disse que ia ter seleção para um projeto que até hoje é ativo, que é esse projeto anterior, era o Acervo Memória, Acervo e Memória. E esse último, eu passei nele, acho que uns 3 anos, porque aí depois desse projeto, fiquei 1 ano da monografia, em TCC1 e TCC2, eu fiquei nesse projeto, e depois, os 2 anos do mestrado, eu permaneci nesse projeto. Então, foram uns 3 anos que eu fiquei com ele, que é o projeto que ainda está ativo, o projeto da UFPB, chamado Memória de uma Pessoa. E ali, no Memória de uma Pessoa, eu me encontrei. E foi lá que eu descobri o tema da minha dissertação, que eu descobri o que eu queria estudar, como estudar a cidade, como é que eu ia estudar a metodologia para estudar essa cidade. Foi ali que eu me descobri. Então, assim, o meu trajeto, eu posso dizer, né, que eu só me descobri enquanto pesquisadora, só me descobri enquanto uma propensa mestranda e depois doutoranda, a partir do momento que eu comecei a aproveitar as coisas que a instituição me oferecia enquanto pesquisa. Então, assim, fui muito feliz nas pesquisas que eu fiz, gostei muito e recomendo muito a todo mundo. Então, sem querer, você já respondeu a segunda questão, que era justamente para saber como decidir a temática da dissertação. A motivação principal foi, então, o grupo de pesquisa que você participou durante os 3 anos. Isso mesmo. E aí, estar participando desse grupo me deu a possibilidade de ter contato com pesquisadores, outros pesquisadores de mestrado, pesquisadores de doutorado, pessoas que estavam entrando no curso, porque faziam parte também do projeto, e me deu a possibilidade de encontrar com pessoas que tinham conhecimento, né? Conhecimento de acervo, conhecimento de onde eu poderia iniciar as pesquisas, de indicação. Você já estudou sobre isso? Você já estudou sobre aquilo? Eu lembro que ainda no finalzinho da graduação, para coroar a minha escolha, né, de escolher as praças do Centro Histórico de João Pessoa, eu fiz 2 trabalhos sobre uma das praças, que é a praça o Ponte Sem Réis, a Praça Vidal de Negreiros. E aí eu fiz uma avaliação pós-ocupação, que foi na disciplina de avaliação pós-ocupação, que era uma disciplina optativa. Então, assim, cursar a disciplina optativa também desperta a gente para outras possibilidades. E eu peguei uma praça que eu já tinha estudado lá numa das disciplinas, a disciplina de projeto de arquitetura, que trabalhava áreas históricas, que era exatamente o Ponte de 100 Réis. Então, assim, a gente também que vai escolher o tema, a gente também tem que ficar muito atento àquilo que a gente gosta de estudar. O que é que eu curti estudar dentro da graduação? O que, que me chamou a atenção? O que é que me atraiu? Né? E eu lembrava que eu tinha gostado de estudar essa praça no Centro Histórico. Fiz uma avaliação pós-ocupação, porque eu já tinha estudado essa praça, e eu já tinha feito pesquisa dessa praça lá dentro do projeto. Né? Eu lembro que na época, a gente fez até uma paródia, porque a gente fazia videozinhos do lugar, né? Então a gente estudava a praça como um todo, e a gente fazia vídeos sobre o lugar, né? Então a gente fez uma paródia daquela, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, e a gente fez uma paródia com a praça, com esse tema, sabe? Então, assim, ficar atento àquilo que a gente gosta de estudar dentro da graduação também direciona muito para a gente. Enfim, eu estudei depois 2 anos isso no mestrado, e depois fazer mais 4 anos de doutorado num tema que é linkado, né? Que assim, não é a mesma coisa, mas é linkado a isso, você tem que gostar mesmo. Se não gostar, não vai para canto nenhum, não vai para frente o seu estudo. Maravilha. Como foi a realização do campo? Você se impressionou com algo, se decepcionou nesse caminho? Ou teve uma grande descoberta, algo que você não imaginava que fosse encontrar e, de repente, encontrou ali, que se tornou um grande resultado da sua pesquisa? Eu acho que, para mim, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi as inúmeras possibilidades de desdobramentos daquilo que eu estava pesquisando.
Quando eu comecei a pesquisar, eu comecei exatamente indo para os jornais, que era aquilo que eu já estava habituada, né? E aí, chegando lá nos jornais, eu comecei a pensar nas outras possibilidades que eu tinha, porque às vezes os jornais, eles demoravam muito, estavam em um estado muito degradado, eu não conseguia acesso à informação, né? E aí vinham os cartórios, né? A possibilidade de levar para os cartórios a pesquisa, de pesquisar em cartório, de descobrir possibilidade de pesquisa em outras localidades. Eu viajei eu pesquisei aqui no IFAM da Paraíba, Superintendência da Paraíba, e viajei para Pernambuco para pesquisar na Superintendência de Pernambuco. Por quê? Porque eu descobri no meio da minha pesquisa que até o ano de 2006 a gente não tinha uma superintendência nossa, não existia Superintendência da Paraíba. 2006 foi ontem, né? A gente está em 2023, então foi ontem isso. Então, até ontem, menos de 20 anos atrás, a gente não tinha uma superintendência que cuidasse do nosso patrimônio aqui. A gente já tinha bens tombados desde a década de 30, mas era assim, ligava lá para o IFAM de Pernambuco e dizia assim, olha, estão destruindo uma casa aqui, João Pessoa, corre para cá. E aí eles vinham de Pernambuco para cá, chegava que estava já no chão, né? Não tinha o que fazer, né? Então, eu tive que viajar lá para Pernambuco para fazer pesquisa lá no IFAM de Pernambuco. E aí, assim, a gente vai descobrindo coisas, né? Cheguei, no final da minha pesquisa, tinha coisas que eu fui pesquisar aqui na Paraíba, né? Que estavam, assim, encaixotadas em caixa de sapato, né? Então, assim, a má forma de conservação daquilo que é a nossa documentação. E pensar que em trabalho, se não houvessem trabalhos como o meu, talvez informações que eu tive acesso, ninguém tivesse acesso. Por quê? Ou porque estava lá encaixotado, né? Agora, período da pandemia, o IFAM daqui mesmo, ele passou muito tempo sem dar acesso, pelos motivos óbvios, né? Sem dar acesso à documentação. E aí, através de pesquisas como a minha, muitas coisas que estavam lá, se você direcionar para aquilo que é a temática da minha dissertação, muitas coisas que estavam lá no IFAM, que estavam lá no IFAEP, se eu não tinha acesso, né, durante esses anos da pandemia, porque estava lá fechado, mas através de uma pesquisa minha, que está lá no repositório da UFPB, se consegue acesso, né? Ou então, porque esses materiais, a gente sabe, né, como é que, pela má conservação desses documentos, se perde o documento, seja de perder mesmo, não sei onde está, seja porque ele não foi bem catalogado, então ele se perdeu lá no meio daquele material, ou seja porque ele foi tão deteriorado, acabou o material, não tem mais, eu não consigo mais ter acesso àquele material, né? Então, assim, entender como é importante pesquisa e como essas pesquisas elas foram importantes, né? Eu estudo praça em 3 momentos diferentes, então eu consigo, de forma, ainda que meu objeto de estudo sejam praças na cidade de João Pessoa, eu consigo trazer um pensamento nacional e até internacional de como se tratavam as praças na década de 80, na década de 90 e no começo dos anos 2000. E aí, quando eu vou trazendo os exemplos dentro da minha dissertação, eu vou mostrando que isso era um pensamento quase que genérico, não somente para a Paraíba, mas além Paraíba. Então, eu trago o exemplo do Peru, né? Trago o exemplo de Lima, né? Trago o exemplo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife, que as mesmas coisas que eu estudo de forma empírica aqui em João Pessoa, estava acontecendo em outras localidades. Então, assim, eu consegui trazer com a minha pesquisa, pela forma como eu decidi pesquisar, né, e pela temática que eu abordei, um pensamento comum, um pensamento padrão, e aí a gente consegue detectar um padrão de comportamento da população, um padrão de comportamento dos bens que trabalhavam patrimônio, né? Então, para mim, isso foi o mais incrível, sabe? Dizer assim, nossa, tem um resultado. Então, existe, assim, isso pode dar desdobramento de outras pesquisas, sabe? A partir dessa primeira pesquisa e da metodologia que eu uso, sabe? Então, para mim, isso foi incrível. Assim, eu ficava super me achando toda vez que eu ia para o campo, sabe? Assim, nossa, isso aqui ninguém tem ainda, que fantástico. Né? Então, porque pesquisa é isso, né? Quem é pesquisador é assim, fica empolgado sempre que descobre alguma coisa nova e consegue disponibilizar essa informação. Isso é verdade.
Qual o principal ou quais os principais resultados da sua pesquisa? A primeira coisa é essa parte que eu falei, né? Perceber uma comunhão de pensamentos, né? Existe ainda, né? Hoje em dia, depois de 2010, a gente percebe que a minha pesquisa ela vai até 2010, começa em 1980, termina em 2010, né? A gente percebe que hoje a gente não tem mais essa linha de pensamento, de raciocínio contínuo sobre as formas de conservar o patrimônio histórico-cultural. Não existe mais assim uma linha de pensamento, olha, seguindo esse padrão aqui. Isso não existe mais. Mas até 2010, mais ou menos, a gente vai perceber que lá na década de 80, 90 e nos anos 2000, em 3 momentos diferentes, em 3 décadas diferentes da história, a gente vai ter uma forma padrão de se lidar com o patrimônio. Então, é muito claro que nos anos 80, para aqui para o Brasil, a gente pensava em patrimônio de forma direcionada para o objeto arquitetônico. Então, era o objeto arquitetônico que motivava qualquer intervenção em área de interesse patrimonial. Não era uma praça, não era uma rua, não era um largo, não era uma vegetação. Existia proteção disso? Existia. Né, já se protegia isso, né, mas o pensamento era direcionado a um objeto arquitetônico, e normalmente esse objeto arquitetônico era um objeto arquitetônico de um padrão colonial, feito em pedra e cal, e vou botar uma aspas aqui, tá certo? De nacionalidade branca e colonial, né? Colonial no sentido do colonizador. Aquele que produzia era o colonizador, né? E o colonizador, obviamente, o branco, né? O homem branco. Então, esse era o padrão dos anos 80. Qual era a motivação de se proteger patrimônio? Eu vou proteger o patrimônio que era edificado e com essas características. Quando a gente chega na década de 90, a gente percebe que esse padrão ele começa a se alargar. Agora ele vai se adaptar às realidades da cidade. Então, agora a gente já vai ter... sim, e aí uma coisa interessante, que esse objeto arquitetônico, ele reverberava no entorno imediato dele. Então, por exemplo, se tinha um objeto arquitetônico e na frente dele tinha uma praça, eu protegia a praça, eu fazia uma intervenção na praça, eu cuidava dessa praça, não era porque a praça ela tinha um valor patrimonial, mas porque ela estava próximo do objeto arquitetônico. E aí, na década de 90, isso vai mudar de configuração, mas porque vai entrar em jogo uma nova resposta aos interesses públicos e também, vamos dizer assim, da sociedade, que era o turismo cultural. Na década de 90, o turismo cultural vai estar bombando no Brasil. João Pessoa não vai ser diferente. A gente é um pouco atrasado em relação às coisas que estavam acontecendo no Brasil e até no mundo, mas não vai ser diferente. Então, os espaços urbanos, eles vão começar a ser valorizados, protegidos, e vão passar por processo de restauração, de requalificação, agora, não somente porque ele tem um objeto arquitetônico de valor patrimonial próximo dele, mas porque aquele espaço, ele vai ser um espaço de aglomeração de pessoas. As pessoas, elas vão passar a ir para aquele espaço para usufruir daquele espaço, para consumir aquele espaço de forma cultural e turística. Para o nosso caso de uma pessoa, muito claro, quem nasceu lá na década de 80, ou então como eu, né, como nós, que entramos na faculdade lá pelo começo dos anos 2000, a década de 90, a gente pegou esse reverberado da década de 90, né? Então, o que aconteceu lá na década de 90 que reverberou para a gente lá no começo dos anos 2000? As praças aqui, elas tinham muitos eventos culturais, muitas atividades culturais. Eu lembro muito de ir muito para a praça, aquela praça do Casario Colorido, que é a Praça Antenor Navarro. Então, a gente ia para lá para consumir o espaço. A gente ia lá para os barzinhos que tinha, a gente ia lá para as lojas de artesanato que tinha lá, para os eventos culturais que aconteciam lá, as apresentações, as danças que aconteciam lá. Então, era efervescente, né? Então, isso foi um padrão que se espalhou pelo Brasil inteiro. A gente vê a Rua Bom Jesus, no Recife, era do mesmo jeito, né? A gente vê o Pelourinho, bombando, Pelourinho de Salvador, bombando nessa época, né? A gente vê a Rua Portugal de São Luís do Maranhão, do mesmo jeito. Então, era um padrão que se estabeleceu em todo o Brasil, e a gente vai ver isso acontecendo em outros lugares, né? E, por fim, no começo dos anos 2000,
né, a gente vai ver que as intervenções que vão acontecer nesses espaços, eles não vão ter mais, infelizmente, um forte apelo ao entendimento, à educação patrimonial. Não vai existir mais isso. É assim, na verdade, a preocupação é uma praça que está abandonada, pode ser num bairro da cidade, pode ser no centro histórico da cidade, vamos intervir, para que as atividades culturais elas continuem acontecendo dentro da cidade, e gere renda, e gere verba, e consiga ser sustentável, não no sentido sustentável ecologicamente, mas sustentável financeiramente. Né? Então, para a cidade de João Pessoa, a gente vê a Praça do Sabadinho Bom, a Praça do Chorinho, né, que é a Praça Rio Branco, bombando, depois da intervenção que teve. Até hoje a gente tem o Sabadinho Bom acontecendo. Né? Na Praça do Ponto de 100 Réis, a gente vê também muitas atividades culturais acontecendo ali no comecinho dos anos 2000, né? Então, nessa primeira década dos anos 2000. Então, esse foi o grande mote do meu trabalho, né? De ver esse pensamento comum se alastrando em João Pessoa, se reverberando para outros estados e indo além fronteira. Né? Então, essa é a grande descoberta do meu trabalho. Eu tenho algumas perguntas para fazer fora do nosso roteiro, porque você falou tanto de praça, e eu me lembrei das grandes mudanças que houveram nas praças, tirando toda aquela estrutura antiga, fazendo uma estrutura mais moderna, não só em João Pessoa, mas acho que isso foi um modelo aplicado no Brasil todo, quiçá no mundo todo, né? Retirar o que é velho e colocar o que é novo, só que esse novo espanta as pessoas, de certa forma, e aí você falou do ponto 100 réis, eu vou ali naquele ponto dos 100 réis, o que eu encontrava de pessoas, hoje eu vejo um espaço completamente vazio. E uma outra lógica também, não sei se é perceptível isso, né, mas o que eu pude verificar, assim, vivendo dentro da cidade, é que hoje existe uma lógica contrária do que você conseguiu captar na sua pesquisa, que é o completo abandono das praças. Hoje as praças elas estão em desuso, né, tirando, como você disse, o Sabadinho Bom, que acho que nenhum gestor hoje consegue retirar esse evento dali, né? A cidade abraçou de verdade e está se tornando uma febre não só do gestor atual da cidade de João Pessoa, mas do Brasil todo em focar na orla, sempre e só na orla, como se fosse o único ponto da cidade, e esquecendo principalmente das praças que você disse que tinham grandes eventos, não só aqui em João Pessoa, mas a gente também pode perceber isso em Recife, quando vai a Recife. Sim. É isso mesmo. Hoje em dia a gente não tem mais essa valorização. Primeiro, a gente não tem a valorização inicial do patrimônio. Se a gente for estudar, tem alguns pesquisadores que se detiveram sobre esse tema, né? Sobre o abandono das áreas centrais, o arruinamento das áreas centrais. Né? Tem uma pesquisadora ela fez o doutorado dela na UFRN e hoje ela dá aula no IFRN, né? E é muito interessante o trabalho dela. Eu não lembro se é a dissertação de mestrado ou se é a tese de doutorado, mas Juliana Carvalho Clemente, ela fala exatamente sobre esse processo de arruinamento e sobre as ruínas dentro das áreas centrais, né? E a gente vê que as praças e as edificações, como um todo, nas áreas do centro histórico, não somente daqui, posso garantir, eu fui em Salvador antes da pandemia, e assim, era uma situação triste, deplorável mesmo, assim, de abandono, de arruinamento, muito forte, né? E assim, as pessoas vivendo no meio dos cacos, né? Dos cacos mesmo, daquilo que restava das edificações, né? De forte apelo econômico, social, cultural, mas as pessoas vivendo ali no meio dos cacos, né? E aí, e a segunda coisa que a gente percebe também é um abandono dos espaços públicos de uma forma geral.
uma das coisas que a gente estuda quando a gente vai estudar patrimônio é que o patrimônio, né, por isso que a gente fala muito sobre educação patrimonial. O patrimônio, ele tem que ser apreendido pela população. E a gente fala o patrimônio, mas pode ser qualquer outro espaço da cidade, né? Ele tem que ser apreendido pela população, porque a população é o maior agente de proteção, de conservação, de preservação da cidade. E aí, quando fala-se apreensão, a apreensão está ligada à identidade. Eu tenho que me identificar com aquilo, e me identificando, eu compreendo aquilo e eu protejo. Porque eu digo, aquilo ali é meu. Por que muitas vezes a gente vai em praças de bairro, e aí tem lá uma academia para idosos, tem lá um parquinho para as crianças, tem lá uma quadra para a galera jogar, e aí a gente vê que está numa situação crítica de abandono, aí a gente diz assim, é porque o povo não cuida. É porque as pessoas, as pessoas aquilo, a população não dá valor, mas a responsabilidade de instruir a população é do poder público. Né? Então, é o poder público que tem que fazer o papel de instruir a população, dizer assim, olha, se você estiver quebrando esse balanço aqui, foi você que pagou por esse balanço. Esse balanço é seu. Então, você tem que cuidar desse balanço. Né? E aí, mostrar para aquelas pessoas que aquele espaço lhe pertence, e tendo essa característica, né, de pertencimento, de apreensão do espaço, de identificação com o espaço, eu começo a proteger. E aí eu não vou querer deixar que nem eu vou querer destruir aquele lugar, nem eu vou querer que outras pessoas destruam. E eu vou passar a ser, como diz Jane Jacobs, os olhos da cidade, né? Eu vou passar a ser o fiscal, entre aspas, da cidade. Vou dizer, não usa esse brinquedo dessa forma, não, você vai acabar arrebentando o brinquedo, as crianças não vão poder usar, né? E aí vai lá e conserva, e agoa as plantinhas, né? E passa, aquilo ali você passa a apreender aquele espaço. Mas quando eu tiro, né, a possibilidade de conhecimento da população sobre aquele espaço, um ótimo exemplo em relação a isso é quando a gente pensa que, na nossa época de escola, né, lá na década de 90, a gente estudava, por exemplo, História da Paraíba. E a gente estudava História da Paraíba porque caía no vestibular, e a gente se matava para estudar História da Paraíba e aprender mesmo, entender mesmo, né? E toda aquela realidade ali da História da Paraíba fazia com que eu conhecesse pelo menos o mínimo básico da história da minha cidade, a história do meu estado, e assim eu me apropriasse daquilo. E aí eu disse assim, não, isso aqui eu tenho que proteger, porque é a minha história, desde mim. Eu não vivi essa época, mas desde mim. Né? E aí, a partir do momento que eu crio uma estrutura genérica de vestibular, por exemplo, e aí pode ser qualquer outra coisa, né? De vestibular, as pessoas, elas não vão mais estar se preocupando em estudar a história da Paraíba, e assim elas não vão aprender sobre a história da Paraíba, e assim elas não vão proteger a história da Paraíba, nem aquilo que diz da história da Paraíba, que no nosso caso é nosso centro histórico, por exemplo, né? Então, hoje as políticas públicas, elas estão direcionadas, sempre estiveram, mas hoje, mais do que nunca, o capital nos leva a entender que estão direcionados para quem já tem o alto poder aquisitivo. Né? Então, uma das coisas que eu falo na minha dissertação é uma indagação, um questionamento sobre esses eventos culturais que acontecem no centro histórico. E aí, num dado momento, eu digo assim, olha, muito bom que aconteçam essas atividades, mas espaços, por exemplo, como o Ponto de 100 Réis, que é só um grande pátio aberto, né, um grande largo, não tem nada, não tem uma infraestrutura adequada para ser uma praça, ela fere com, vamos dizer assim, com a constituição do que é uma praça. Qual é o interesse da criação daquele espaço Ponto de 100 Réis? O Ponto de 100 Réis, ele ser aquele grande largo, tem lá na documentação que eu levantei do Ponto de 100 Réis, né? Tem lá dizendo, né, no memorial descritivo do Ponto de 100 Réis, tem lá dizendo que a ideia é voltar a ser aquele espaço, um grande largo, onde as pessoas possam se aglomerar, essencialmente. Só que um largo do final do século XIX e uma praça para o século XXI é uma discrepância gigantesca. Pensar que lá, quando João Pessoa morreu, né?
quando houve a morte de João Pessoa, na década de 30, e antes de mudar o nome para João Pessoa, as pessoas que queriam fazer política, as pessoas que vinham bem vestidas, que queriam ser vistas e ver pessoas na cidade de João Pessoa, iam para o Ponto de 100 Réis. O Ponto de 100 Réis era o coração pulsante da cidade, espaço público pulsante da cidade. Era um lugar onde o bonde parava. O bonde era o transporte público mais chique da cidade. Né? Então, o nome 100 réis era o valor da passagem do bonde. Então, olha a dimensão que a gente está. Aí pega hoje, 2023, o Ponto de 100 réis, a Praça Vidal de Negreiros. Quais são as atividades políticas, econômicas que acontecem ali? O povo queria protestar no começo do século XX, ia para o Ponto de 100 réis. Tem fotos do Ponto de 100 réis de quando o corpo de João Pessoa, do translado do corpo de João Pessoa até o mausoléu. A praça estava tomada. Aí você diz assim, e por que não tiraram foto lá do negócio? Por que era mais fácil tirar foto do Ponto de 100 réis do que tirar foto lá da Praça João Pessoa, que hoje é Praça João Pessoa, né? Que antes era o Paço Municipal. Por que não tiraram foto lá do Paço Municipal, de lá do mausoléu João Pessoa? Tiraram foto porque era o Ponto dos 100 réis o lugar de encontro da política paraibana. Era um lugar de aglomeração das pessoas, dos ricos da cidade, que queriam ser os políticos da cidade, era no Ponto de 100 réis. Então, eles tinham importância política, econômica, social dentro da cidade. Hoje, o Ponto de 100 réis, ele tem toda a sua importância histórica e cultural. Mas se eu quero protestar sobre qualquer coisa, eu vou para a Praça João Pessoa. Quando o MST vem para protestar de alguma coisa, não vai para o Ponto de 100 réis, porque não faz sentido para o Ponto de 100 réis, vai para a Praça João Pessoa, porque é lá que faz sentido. Né? Lá estão os poderes da cidade. Então, assim, é totalmente diferente. Então, quando foi feito, né, a intervenção lá, uma das coisas que eu falo lá no meu trabalho dizendo assim, ok, que bom que tem atividades culturais, né? Lembra que a gente foi para show no Ponto de 100 réis, veio Chico César, veio Elba Ramalho, nossa, a gente ia à loucura, né? Lenine, quando veio para cá, foi para lá Ponto de 100 réis, né? Marília Mendonça, quando foi fazer show aqui, aquele DVD que ela gravou, foi no Ponto de 100 réis, tudo acontecendo no Ponto de 100 réis. Mas veja, aí eu questiono no meu trabalho, se chegar um momento onde os gestores públicos, eles não abrirem mais espaço para essas atividades culturais, não fomentarem mais cultura, né, assim, atividades culturais, no Ponto de 100 réis, e as coisas voltarem a acontecer na praia, como acontecia, né, teve lá muitas atividades, eu lembro que teve show, o Gugu foi para a praia, né, veio para cá, para a praia de João Pessoa, né, então, voltarem, sair do centro e voltar a acontecer na praia, o que vai ser do Ponto de 100 réis? Isso eu perguntava lá 2012, né? E a gente está aqui, 2023, 10 anos, 11 anos depois, e a gente está tendo a resposta que, vou dizer assim, eu não estava prevendo nada, não, mas era além do óbvio. O Ponto de 100 réis lá abandonado, né? Com pouquíssimas atividades, a gente vê uma pessoa ou outra utilizando, é um espaço descampado que não tem o essencial de uma praça, não existe no centro, no miolo da praça, existe na parte marginal, né? Na parte da margem da praça tem os banquinhos, tem uma vegetação, tem umas apropriações urbanas bem interessantes, né? Tem lá um pé de cana, muito, engraçadíssimo, que é uma planta baixa e aí tem umas garrafinhas de cana, assim, pequenininha, de plástico, e a galera fez apropriação do lugar, então é um pé de cana mesmo, literalmente, eles amarraram lá as garrafinhas de cachaça, penduraram lá e foi muito legal ver essa apropriação. Mas o espaço miolo da praça não tem nada, né? Isso por quê? Porque deixou o espaço, em vez de ele ter a essência do que é uma praça, ele tem, na verdade, ele é um espaço descampado para promoção de atividades culturais. Mas se o gestor ele não tiver interesse de promover nada, aquele espaço morre. Então, é uma grande preocupação nossa, para vários espaços dentro da cidade, né? Ali é só 1, 2. Você já respondeu a pergunta seguinte, que era justamente falando desse lapso temporal, de quando você depositou a pesquisa, no ano 2014, a gente está passando aí por quase 10 anos depois, o que já dá uma pesquisa muito boa. E aí eu pergunto, dentro da sua visão, como cidadã, como usuária dos espaços,
o que mudou em relação aos centros históricos do Brasil. E aí você também já comentou, inclusive, dentro do campo da sua pesquisa, falando do ponto de 100 réis. Isso. O que a gente vê hoje, esse processo que eu estudo lá na minha dissertação, ela é baseada em algumas políticas públicas que aconteceram de promoção dos centros históricos e das edificações de caráter patrimonial. E aí a gente vê que hoje, de uma forma geral, a gente não tem mais a injeção de dinheiro como a gente tinha direcionado a esses centros, né? Essa é a primeira coisa. A gente não tem políticas públicas fortes que nos permitam, né, investir em áreas de interesse patrimonial. Na década de 80, a gente teve a inserção do dinheiro do governo da Espanha. Aqui, não somente aqui em João Pessoa, mas em várias localidades do Brasil, porque era aniversário, salvo engano, não me lembro agora, mas eu acho que era o centenário, ou alguma coisa, era aniversário da União Ibérica, né? Portugal e Espanha se uniram e começaram a gerir, né, fazer a gestão das colônias. E aí a Espanha, acho, né, endinheirada e promovendo a cultura alemã, decide trazer o seu dinheiro aqui para o Brasil e faz um acordo com o governo brasileiro para que houvesse dinheiro espanhol circulando aqui no Brasil, direcionado a isso, né? Direcionado aos centros históricos, a essas áreas que passaram por esse período. Né? E aí, depois disso, passado esse tempo, a gente vai ter o próprio governo federal, ele promovendo, né, lá no final da década de 90 e início dos anos 2000, esse consórcio, vamos chamar assim, né, esse acordo que foi feito em governo Brasil e governo espanhol, foi até 2002, né, acabou, cessou dinheiro para a gente lá em 2002. E aí, depois de 2002, o governo federal ele começou a assumir esse papel, né, de injetar dinheiro, e aí foram quando apareceram alguns programas, né? Um desses programas do governo federal foi o PAC Centros Históricos, né? Ou Cidades Históricas. E aí o PAC, que ganhou muita força no primeiro governo Lula, a gente conseguiu ver que os centros históricos eles começaram a ter muitos bens, não somente restaurados, mas também promovidos, muita promoção dos centros, sabe, assim, muita propaganda, eu lembro que tinha muita propaganda, a gente recebia muita propaganda do Recife, a gente recebia muita propaganda de Minas, né, de Ouro Preto, daquelas cidades históricas, então, assim, tinha muita propaganda sobre essas cidades, assim, no investimento mesmo, assim, uma injeção de dinheiro mesmo, para dizer assim, visitem o centro histórico, não era somente visitem as praias de João Pessoa, visitem os centros históricos, né, então, houve com esses acordos uma injeção de dinheiro, e aí foi interessante porque houve também as primeiras promoções, no sentido de promover, né, que as pessoas passassem a morar nos centros históricos. Né? Se tinha alguém que não morava, se tinha alguém que morava, recebia uma verba para que pudesse reformar sua casa, restaurar sua casa da forma adequada, nos melhores meios, com os melhores materiais, né? E se você não morava no centro, mas você tinha vontade de morar no centro, muitos artistas, arquitetos, né, pessoas voltadas para a cultura, queriam morar no centro, né? Você tem tudo, tem todo o equipamento. Ana, não faz sentido eu construir um conjunto habitacional lá no final da cidade, já na saída da cidade, se eu tenho um centro histórico, uma cidade central, equipada com supermercado, com farmácia, com tudo, tem tudo na área central. Não faz sentido eu botar lá onde Judas perdeu as botas para o povo morar. Por que eu não invisto no centro? Porque é muito mais fácil construir algo novo, até se a gente vai fazer, eu sou arquiteta, né? Então, assim, faz muito mais sentido, não, é muito mais fácil e é muito mais viável, questão de logística, eu construir algo do zero do que eu trabalhar com o que eu já tenho. Né? Aí você pode até pensar assim, aí vai trabalhar com remendo? Não, vai trabalhar com uma estrutura sólida.
as paredes das casas, das residências do centro histórico são paredes sólidas, paredes maciças, grossas, de uma boa infraestrutura, sabe? Assim, que você poderia criar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, salvo suas limitações. Mas é muito mais caro trabalhar com algo que já se tem do que se construir do zero. Por isso que é tão mais caro, por exemplo, eu demolir alguma coisa para construir algo novo, é muito mais caro a demolição do que o próprio processo de construção. Né? Então, nesse processo, a gente vê que os centros históricos, eles não têm mais uma política pública adequada. No último governo que a gente teve, o governo Bolsonaro, a gente teve uma desestruturação dos órgãos de caráter patrimonial. Né? Assim, houve uma mudança de gestão nos órgãos de caráter patrimonial, por exemplo, o caso do IPHAM, o nosso IPHAM, ele mudou de gestão, e aí, nesse processo de mudança de gestão, a gente sabe, todo processo, a gente vê como é na academia, né? Toda vez que muda um reitor, é aquele fuzuê, não sei o quê, resolve não sei o quê, né? E aí, nesse processo, a gente perde muito, né? E eu tenho muito para mim, assim, time que está ganhando, a gente tem que ver se a gente mexe mesmo, né? Então, assim, principalmente numa área tão particular como é o patrimônio. E aí, nesse processo, a gente viu que o IPHAM ele foi ficando muito aquém do seu potencial de proteção do patrimônio. Ele não conseguiu a autonomia que ele precisava para defender o patrimônio, ele não conseguia verba para investir no aprimoramento dos seus funcionários, até mesmo em levar os seus funcionários. Aconteceu uma coisa, a gente sabe, o IPHAM ele toma conta da Paraíba inteira. Então, tem bens tombados lá em Campina Grande. Aí vai sair daqui para Campina Grande 1h30. Eu preciso de um carro. Se o IPHAM não tiver um carro para ir, já era. Tem um carro, mas não tem combustível. Como é que eu faço? Né? Tem um carro, tem combustível, mas só tem uma pessoa para ir. Não tem outra pessoa para acompanhar, um para dirigir e o outro para chegar lá e fazer a atividade. Então, assim, eram muitas questões que foram tornando decadentes o processo de proteção desse patrimônio. Né? Então, hoje o que a gente vê é isso. É uma desarticulação dos órgãos, a gente vê uma falta de políticas públicas para investimento nas áreas de caráter patrimonial, e, por fim, para terminar de coroar essa situação, muitos pesquisadores, eles estão se sentindo vou até falar assim, desmotivados em estudar áreas de caráter patrimonial, porque, assim, se a gente for estudar a história da cidade, ótimo, temos pano para manga, é a história da cidade, ninguém impede ninguém de estudar lá. Mas quando a gente vai estudar patrimônio, a gente diz assim, eu vou estudar, assim, esgotar esse tema aqui, que é inesgotável, mas assim, eu vou dar tudo para estudar isso aqui, e esse estudo, o que é que eu vou fazer com esse estudo aqui? Porque eu preciso de uma política pública para esse estudo poder alavancar. Eu preciso ter um órgão que me dê suporte para eu poder estudar isso aqui e a pesquisa, ela, né, reverberar em outras áreas. Né? Então, isso, para mim, é o grande sofrimento. O centro histórico ele está degradado hoje, não é somente por ele, mas é uma sequência de fatores. E o mais grave de todos eles é isso. É essa falta de incentivo ou de interesses, né, de pesquisadores de uma forma geral, tendo em vista as políticas públicas e a falta de ingestão de injeção de verba nas áreas centrais. Eu me surpreendi quando fui a Salvador ano passado, a grande reforma que foi feita ali perto do Farol e o completo abandono do Pelourinho, como você falou. São duas áreas. O Farol já não precisava. Fizeram, melhorou, mas poderia ter conciliado, né, com a preservação do centro histórico, sem dúvida alguma. Mas lembrar você que o Farol, ele é o que faz o circuito do Carnaval de Salvador, né? O circuito Barrondina. Então, eu preciso estar com aquilo ali perfeito, porque é ali que está o dinheiro que, né? Então, é uma coisa extremamente triste quando a gente olha
E é verdade isso mesmo, né? A gente diz, mas o farol também é um objeto de caráter patrimonial. É verdade, graças a Deus, pelo menos isso, né? Mas veja, onde está o enfoque? É como você diz, não dava para ter equilibrado as forças, sabe? Assim, tinha que ser tudo lá, toda a verba tinha que ser colocada lá. A gente vai no Pelourinho hoje, eu lembro que lá, quando eu comecei a arquitetura, eu fui lá em Salvador, foi a primeira vez que eu fui. Ah, não, a gente foi a primeira vez, a gente tinha 14 anos. Mas assim, era assim, tudo bombava, né? Todas as casas abertas, as lojas abertas, tudo funcionando, efervescente. Parecia que era 24 horas por dia que aquilo ali não dormia. Hoje a gente vai, a gente encontra vários lugares de portas fechadas, lugares que estão deteriorados, depredados, abandonados, né, com ocupações irregulares, que as pessoas vão para lá não é porque elas, é porque está aqui marginalizando, não é porque elas não têm lugar para morar, aí elas vão preferir morar fora da cidade, do centro, né, assim, da área Salvador e infraestrutura, e vão morar lá onde só tem as casas dela, não tem uma farmácia, não tem uma escola, não tem um nada, ou prefere morar no centro da cidade? Vou ser bem sincera, eu não sei se eu não queria invadir também um lugar para morar, porque gente, é uma coisa completamente sem sentido. E se tem espaço, vamos investir. Talvez existam pessoas que não queiram morar nos centros históricos, mas certamente tem outro paiol de gente que quer morar lá. Então, vamos investir para essas pessoas que querem morar e dar subsídio para elas, né? Existem vários projetos aqui para a cidade de João Pessoa, um deles é a Vila Sanhauá, que fica ali na descida já para a estação ferroviária, né? E ali você vê um forte potencial residencial, uma injeção de dinheiro, né, que foi feito. É um projeto excelente, é um dos projetos que eu uso como referência para os meus alunos. Muito bom projeto, né? Onde uso misto, embaixo comércio e serviço, em cima residência, isso é maravilhoso para o fluxo da cidade, né? Porque no horário que é comércio e serviço aberto, bombando. No horário que é residência, que o povo vai para dormir, vai para descansar, bombando também. Mas não adianta ser uma coisa pontual, tem que ser uma cadeia. Do que adianta a Vila Sanhauá de um lado, maravilhosa, bombando lá, e do outro lado, de frente para a Vila Sanhauá, na mesma rua, tem um monte de coisa caindo aos pedaços. Sabe, assim, é uma questão de gestão, de política pública, de interesse nessa área, né? Então, assim, se eu tivesse lá, teve a Vila Sanhauá, aí vai ter a Vila Paraíba de frente, aí mais para baixo, ali na Praça 15, a gente vai ter a 15 de novembro, né, que fica mais embaixo, pegando ali, indo em direção a estação ferroviária mesmo, né? Ali, aí vou fazer a Vila João Pessoa, e aí, de repente, tem um monte de gente morando naquela área, habitando naquela área, ocupando os espaços. Meus alunos sempre dizem assim, professora, eu não vou para tal canto porque é esquisito. Esquisito é uma palavra interessantíssima, né? Esquisito. O que é esquisito? Né? O que é esquisito? Qual é a referência? O que é que faz esquisito ser uma coisa boa, uma coisa ruim? Né? Tem gente que é esquisita para mim, mas que, na verdade, eu sou esquisita para a pessoa. Né? Então, esquisito não quer dizer nada. Mas se um lugar ele é visto como um espaço marginalizado e eu tenho medo de ir para esse lugar, a culpa é da gestão pública, vamos dizer assim, mas também tem a minha parcela de responsabilidade. Por que a cidade ela está, muitas vezes, ocupada por A, B e C, e aí eu estou falando, não estou nem falando de pessoas que são marginalizadas, né? Pessoas pobres, não sei o quê, mas A, B e C não está ocupado por mim, porque eu vou me retirando dos espaços urbanos. Eu digo assim, não, esse lugar não é bom para mim, este lugar não é adequado para o meu nível social, esse lugar não é adequado para a minha cultura, né? Mas se a cidade é de todo mundo, a gente tem que coexistir, coabitar, tem que estar junto lá todo mundo. Eu não posso me restringir. Eu fui com os meus alunos esse semestre, a gente viveu uma experiência fantástica. Levei eles à noite para o centro. Aí a gente andou lá na Cidade Alta à noite. A gente andou na Praça Rio Branco, Ponte Sem Réis e o Pavilhão do Chá. E ali no Pavilhão do Chá, quando a gente chegou, eles amaram o lugar. Disseram assim, professora, eu pensava que só tinha prostituição e traficante aqui. Aí eu fiz, beleza, tem, né? Tem aqui, tem essas coisas que fazem parte da realidade. Mas ninguém mexeu com ninguém.
a gente coabitou, a gente coexistiu naquele mesmo espaço. E é esse o grande ponto. Se a gente diz assim, não vou para lá, porque, claro, eu não vou só, né, para não sofrer retaliação. A gente sabe como funciona determinadas áreas, né? Não vou só para não sofrer retaliação. Ah, quem é você que está aqui na minha área, né? Mas a gente estava lá em grupo e foi maravilhoso. A gente sentou, ficar lá vendo o povo passar, viu lá as pessoas, as garotas de programa, vimos tudo, vimos a cidade acontecendo, as realidades mais diversas da cidade. E é isso que a gente tem que viver. A gente não pode se retirar desse espaço e ficar dentro de uma bolha, porque senão a gente perde a cidade. E aí a gente vai perder para as piores coisas, né? Excelente sua consideração. E aí, eu vou pedir para você fazer as considerações sobre o patrimônio cultural das cidades históricas como um todo. Bom, hoje, o que a gente precisa entender sobre patrimônio cultural é que, graças a Deus, mudamos a nossa percepção do que é patrimônio. Esse é o grande ponto, é o nosso... é a nossa esperança de um tempo melhor para o patrimônio. Hoje, a gente já tem um entendimento maior sobre patrimônio cultural naquilo que dizia a Constituição lá na década de 80, a Constituição de 1988, quando falava lá nos artigos 215 e 216 sobre patrimônio, e falava sobre, nos 216, falava sobre patrimônio cultural. Então, primeiro ponto importante, é que a gente comece a se habituar a falar patrimônio histórico cultural ou somente patrimônio cultural, né? O patrimônio histórico, ele é muito reduzido, e a Constituição de 88 vai dizer isso para a gente. Quando a gente diz que é histórico, a gente diz assim, somente o que é longínquo, que é muito, tem um valor de antiguidade, é que importa. Por isso que muitas vezes a gente vê aquilo que é colonial importa, aquilo que é eclético, aquilo que é art nouveau, aquilo que é, por exemplo, qual é a grande diferença para o caso de João Pessoa, qual é a grande diferença da gente estudar o Liceu Paraibano e a gente estudar o Centro Cultural São Francisco. O Liceu Paraibano, ele é Art Deco ou proto-moderno, fiquem pesquisadores aí, como vocês quiserem chamar, mas ele é uma construção aos moldes estéticos do período do século XX. O Centro Cultural São Francisco é uma edificação do período colonial, nos moldes barroco, rococó, né? E é uma construção lá do começo do processo de colonização da gente, século XVI, século XVII, no máximo, certo? Então, a gente vê lá, e foi concluído lá no século XVIII, né? Talvez até pegando um pouco do XIX, porque como tem muitas partes nele, né? Mas, assim, no começo do processo de colonização da gente. A diferença, ela arquitetonicamente falando, ela é essencialmente estética e temporal, mas os dois têm um valor histórico e os dois têm um valor cultural bruto, assim, forte, denso, porque o modelo do Liceu Paraibano é uma estética, é um estereótipo de uma sociedade que estava tentando se modernizar, que queria ser alto padrão, que queria ser elite, que queria ser reconhecida no mundo inteiro. E ali eu tenho, no Centro Cultural São Francisco, uma outra estética completamente diferente, no sentido de ser uma marcação de território, de apropriação do espaço colonial, de processo de colonização, de localização histórica. Então, assim, é uma outra questão. Mas os dois não têm valor? Os dois têm valor. Então, a gente precisa entender que os dois são bens culturais. O liceu, ele não tem a longevidade, não é tão antigo quanto o Centro Cultural São Francisco, mas os dois têm importância cultural. Então, que a gente se habitue, primeiro ponto, né, se habitue a isso, a chamar patrimônio histórico-cultural ou patrimônio cultural. E aí a gente vai direcionando para o que é. E a segunda coisa, mais importante que a gente tem que entender, que hoje a gente tem batido muito nisso, e eu acho que o IFAM tem feito nos últimos tempos, né, nos últimos anos, sei lá, talvez na última década, tem feito um forte trabalho em relação a isso, que é entender que o patrimônio ele não somente é material, ou seja, físico.
Ele não é somente uma edificação, ele não é somente até uma cidade, assim, um espaço urbano, né, construído, com rua, com poste, com, sei lá, com calçada. Não é só isso. Existem coisas imateriais que dizem da população, que dizem de um povo, que a gente lá na Constituição fala sobre os saberes e os fazeres, né? Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente faz, que diz de nós. Um exemplo de patrimônio imaterial, normalmente patrimônio imaterial, ou ele não é físico ou ele é efêmero. Um exemplo disso é a dança do coco de roda, para aqui, para a gente, né? Paraíba. A Paraíba, ela foi... E aí a gente precisa saber, né, que não se diz tombar um bem imaterial, se diz registrar. Então, tombar é para bem físico, e registrar é quando o bem é imaterial. A dança do coco de roda, ela não pode ser parada, né? Assim, o Centro Cultural São Francisco, ele foi parado, ele parou, não pode ter mais alteração nele, né? Eu posso fazer restauração nele, mas ele está ali, parado, estático. A dança do coco de roda, eu vou ver que é uma coisa que as pessoas elas podem ir implementando, criando coisas ali em cima daquela dança, criando artifício, não, vou botar isso, não, vamos fazer uma apresentação como era nas origens. Então, ela pode ir se adaptando, né, se ajustando, mas o que é essencial é o quê? É que se fique registrado, que se um dia não tenha ninguém que queira mais dançar o coco de roda, que Deus me livre, né, mas não tem ninguém que queira mais dançar o coco de roda, não, odiamos coco de roda agora, não queremos mais dançar, mas existe o registro disso. As pessoas vão saber quais são as expressões corporais, onde é que se dançava, quem eram as pessoas que faziam parte daquela dança, né? E outro exemplo disso, como patrimônio material, é o acarajé de Salvador. A gente está falando de Salvador, né? E aí você diz, caramba, protegeram, né? Registraram uma comida, exatamente. Porque se eu parar e perguntar a qualquer pessoa o que é na sua cabeça, falei de Salvador, o que na sua cabeça lembra Salvador? A baiana e o acarajé. Básico. É o arroz com feijão do brasileiro, é o acarajé para Salvador. Diz da cultura. A forma como é feito, o tipo de feijão. É um feijão desse tipo. Eu não sei especificamente, mas acho que é tipo um feijão branco, alguma coisa assim. É feito com feijão, a massa do acarajé. Fritar no óleo. É um óleo específico, óleo de dendê, não sei se tem outras coisas também, mas um óleo específico. O que bota dentro do acarajé. Tem lá o vatapá, o caruru, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bota lá no acarajé. Se eu for comer um acarajé aqui em João Pessoa, ali na feirinha de Tambaú, vai ser gostoso, eu vou ficar feliz, vou iludida que é o acarajé, vou feliz, mas o acarajé de Salvador é o acarajé de Salvador, é o acarajé que eles fazem lá, com o jeito que eles fazem lá, por mais que a pessoa seja, né, que faz o acarajé daqui, seja baiana, veio de Salvador, mas talvez o feijão que tenha lá em Salvador não seja o feijão que tem aqui em João Pessoa, e ela precisou adaptar a receita, porque precisava fazer o bendito do acarajé. Então, a partir do registro, eu tenho a condição de ter lá anotado, né, como é a receita, quais são os produtos, como era feito, quem era que fazia, era mulher, era homem, quem era que fazia esse acarajé primeiro, era feito para quê? Era consumo próprio, era para vender para o povo. Então, isso tudo é importante. Então, hoje a gente vê o patrimônio cultural, ele tendo esses dois pontos importantes. O reconhecimento de que o patrimônio ele vai além do objeto edificado e o entendimento que o patrimônio ele diz respeito à cultura, seja ela como for, a cultura, de longas datas, próximo de mim, né? Os acréscimos que foram feitos, eles têm que ser considerados. Então, é como se a gente tivesse uma mente mais aberta sobre o patrimônio, nos centros históricos, no cuidado dos bens, dos institutos de patrimônio histórico, nos órgãos de preservação do patrimônio, isso é um ponto positivo. E o ponto negativo é essa falta de viabilizar a proteção desse patrimônio e a divulgação desse patrimônio. Hoje, eu digo sempre aos meus alunos, olha, talvez se você não estivesse fazendo um curso de arquitetura e urbanismo, talvez você não tivesse conhecimento sobre o centro histórico da cidade. Eu sempre levo os meninos para andar, né? Então, talvez você não tivesse tendo esse conhecimento.
Eu lembro quando eu era pequena, que eu estudava lá no Pio XII, no Colégio Arquidiocesano Pio XII, eu lembro da gente ir, filhinha e Diana, Piuí, tchá-tchá-tchá, andando pelo centro histórico. Eu lembro que toda vez que a gente ia cantar música para a mãe da gente, entregar a rosinha na mãe da gente, a gente ia para onde? Ia lá para o Centro Cultural São Francisco. Eu sempre digo a todo mundo, minha paixão pelo centro histórico começou ali, eu pequenininha, e vivenciando aquele espaço. Então, hoje em dia, os alunos, eles entram no curso de arquitetura e eles, muitas vezes, eles nunca foram no centro, você acredita? Nunca foram no centro da cidade de uma pessoa. Por quê? Porque Eu acredito. a vida é toda, ou no bairro, ou na praia. Anne, qual o conselho que você dá para os pesquisadores iniciantes e iniciados no patrimônio cultural e histórico? A primeira coisa é amem, amem o centro, independente se, é porque não tem dinheiro, porque não tem incentivo, porque isso, porque aquilo. Amem, amem. Isso diz de nós. Acabou, aquilo ali é nosso. Tá? Diz, porque eu vou amar uma coisa que está lá no Rio de Janeiro. Ame. Diz de você, diz da sua história. Diz da história de todos nós, diz da história dos seus filhos, dos seus netos, diz de nós. Se a gente não amar aquilo ali, né, vai fazer igual uma colega minha, sempre conto isso para os alunos, né? A gente estava cursando uma disciplina, aí tinha uma menina lá que ela não tinha, assim, a gente não tinha muita opção de disciplina, e aí acabou que ela foi cair nessa disciplina sobre patrimônio. Aí ela diz assim, olha, eu não entendo, eu acho essas coisas velhas, tudinho, devia, ela não era da área do patrimônio, né? Ela caiu lá na disciplina porque não tinha outra para ela cursar. Devia derrubar tudinho e construir um shopping, não era muito melhor? Não era muito mais útil? Eu fiz assim, ó, tipo, vou me levantar dessa cadeira, que ela vai escutar umas verdades, né? A menina, não, peraí, né, me controlando. Por quê, gente? É a mesma coisa. Se eu não amar os centros históricos, se eu não amar o patrimônio, é a mesma coisa de eu pegar um pai, uma mãe, um avô, uma avó e jogar no meio da rua. Sabe assim? Não, vocês já fizeram a parte de vocês, agora vocês não interessam mais. Joga fora. E nós somos resultado disso. Somos resultados dessa história. Né? Somos resultado daquilo que foi construído. Às vezes a gente vai pensando assim, quem é arquiteto e vai para arquiteto urbanista e vai para o escritório, né? Porque eu vou fazer uma coisa inovadora, fazer um projeto incrível, não sei o que, não sei o que. Mas se você não souber da história, seja ela sua ou de qualquer outro lugar, se você não souber, talvez você ache que você está inventando a roda e a roda já foi superada, ó, há anos, superada. E você não sabe, e aí você vai estar fazendo uma burrada que alguém já superou já faz anos, e você está fazendo por quê? Porque você se recusou a olhar para a história. Né? Então, olhe para o patrimônio com amor, independente de qualquer coisa, olhe para aquilo com amor. E depois, busquem fomentar experiências, pesquisas, atividades que tragam as pessoas a ter essa mesma experiência de amor. Então, seja, né? Para mim, uma das coisas que é mais assim, é vocacional para mim são as vivências. Eu amo fazer vivência, né? Então, assim, lembro que tinha um evento aqui chamado Urbicentros, e a coisa que eu mais amava era o sarau cultural que tinha, né? Então, era tudo, era assim, e sempre acontecia nos centros, né? Eu tive experiência, 2 aqui e um em Salvador, que eu fui. E era incrível, porque a gente vivenciava o centro. Quem nunca. Eu tenho medo de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vivenciava, experimentava. E isso era por causa dessas promoções que aconteciam, né? Essas atividades de levar as pessoas para o centro. Né? E, por fim, não tenham medo da pesquisa. Sabe assim, porque eu vou ter que ficar indo todo o tempo para um arquivo cheio de poeira. Eu amo. Porque eu vou ter que ir para a biblioteca. Porque eu vou ter que viajar para o Arquivo Nacional. Porque eu vou ter que ir não sei aonde. Vivam as experiências. Do mesmo jeito que a gente diz que o centro precisa ser vivenciado, essas pesquisas elas precisam ser vivenciadas também, precisam ser experimentadas. Claro que se tem coisas que podem viabilizar a sua vida. Hoje eu tenho acesso a uns documentos do Museu Nacional. Aí
Aí eu olhando o negócio, olha, se eu tivesse dinheiro, eu queria estar lá, pesquisando lá, eu não queria estar aqui, não, olhando isso aqui no computador, não, e olhando, passando no mousezinho, porque essas experiências, essas vivências é que fazem toda a diferença. Então, não tenham medo disso, sabe, assim, mergulhem de cabeça, porque talvez, no início disso, vocês achem outras coisas que vocês querem estudar. Eu, nas minhas pesquisas, eu tenho algumas pastinhas que é assim, interesses posteriores, que foram coisas que eu fui encontrar. Eu gosto disso aqui, deixa eu separar aqui nessa pastinha aqui. Deixa eu fotografar. Assim. Às vezes era assim, era uma que eu tenho até hoje, assim, a memória é de uma fotografia que eu fiz no jornal de namorada de aluguel. Aí era nos classificados, aí dizia assim, se você não quer, era um jornal do final do ano, assim, novembro para dezembro, aí dizia assim, se você não quer chegar mais na casa dos seus parentes e ser questionada, cadê os namoradinhos? Não vai casar não, não sei o quê, então não se aperreie, tipo, seus problemas acabaram, entre em contato agora com o namorado de aluguel, nos comprometemos com sigilo, é somente de caráter social, então era assim, não era uma questão de prostituição, era somente a pessoa ia lá, né, fazia o papel, às vezes, do seu namorado ou da sua namorada, chegava lá, você era apresentado e tal, não sei o quê, para ninguém ficar mais enchendo seu saco, dizendo, nem que namoradinho, não sei o quê. Eu achei tão incrível aquilo, gente, a sociedade pensava nisso nessa época, começo dos anos 20, meu Deus, então assim, tem coisas e são experiências, né, de vivências da cidade, né, onde você pode encontrar, não sei o que, esse namorado de aluguel e tal. Então, assim, são experiências da cidade. Então, talvez ali, você diz assim, meu Deus, olha, terminei, não sei mais para onde ir, não sei... E aí, agora eu estou vivendo essa experiência do doutorado, né, eu queria fazer uma coisa, e aí, de repente, essa coisa virou 3 coisas diferentes, assim, é a coisa que eu ia fazer, mais 2 diferentes. Eu falei, menina, quem imaginava que eu ia estudar isso aqui? Por causa disso, por causa da pesquisa, né? Então, pesquisem, não tenham medo da pesquisa. Eu sei que você já falou no início que a sua pesquisa de doutorado tem relação com a pesquisa de mestrado. A gente quer saber mais, sem dúvida alguma, o que você pode contar sobre a sua pesquisa do doutorado e qual é essa relação que tem com a do mestrado. Bom, como eu estudei a década de 1980, e eram as edificações, né, aqui na Paraíba, né, aqui em João Pessoa, e eram as edificações religiosas, então, na verdade, estava estudando as praças, né, então eu estudei a Praça São Francisco, que fica de frente ao Centro Cultural São Francisco. Estudei a Praça Dom Adalto, que fica na frente da Igreja do Carmo, né, o complexo carmelita. E aí acabei que eu fui estudando as outras edificações religiosas do nosso centro histórico. E aí, uma das coisas que durante a pesquisa do mestrado, eu desenvolvi, né, o pensamento, foi sobre a estrutura urbana da cidade, localizando as edificações religiosas. E aí está Centro Cultural São Francisco, aí no final dessa mesma rua, que é a Rua de Caxias, estavam lá os jesuítas, passava no meio desse percurso, estava lá a Igreja da Misericórdia, e nas laterais de São Francisco, uma do lado e outra do outro, né, assim, estava o Carmo e os beneditinos, né? E aí esse formato era um formato de uma cruz, o formato de uma cruz, né? E isso sempre, assim, quando isso foi levantado na minha pesquisa, né, e eu ainda estudei esses espaços, porque estava estudando as praças e tudo mais, e aí quando isso apareceu, eu fiz, rapaz, aí tem um negócio interessante, né? E aí eu comecei a pensar sobre a influência da Igreja Católica, da instituição Igreja Católica, na formação do espaço urbano colonial. E esse é o grande tema da minha pesquisa, do doutorado, né? Eu estudo como a constituição, a instalação da Igreja Católica, a presença da Igreja Católica, ela influenciou na formação desse espaço, dessa cidade colonial, né? E aí tem alguns autores que já vão fazer algumas indicações de que a primeira entidade, antes mesmo do que a coroa portuguesa, né, antes mesmo do que a instituição, a máquina pública, antes da máquina pública vir se instaurar dentro do território colonial, antes de tudo, se mandava a Igreja Católica. Pelo fato de que, primeiro, né, a igreja ela vinha como missionária.
Então, ela vinha com o interesse de se instaurar naquele lugar e oferecer para os colonizadores as atividades religiosas, então, o batismo, a crisma, a eucaristia, né? Então, oferecer para os colonizadores as atividades religiosas e, ao mesmo tempo, conquistar novos fiéis. Então, sejam eles quais fossem, né? Portugueses ou não, né? O índio, o africano, se viesse italiano, se viesse árabe, o que viesse para cá, a única entidade religiosa que tinha no território colonial era a Igreja Católica. Então, com isso, ela teria a possibilidade de difundir o seu, o seu caráter evangelizador, né? Então, alcançar todas aquelas pessoas e vou botar uma aspas aqui, tá certo? Trazer fiéis, angariar fiéis, né? Então, alcançar mais pessoas no seu processo de evangelização. Então, hoje, o que eu estudo, assim, de forma muito sucinta, é isso, né? É a influência da Igreja Católica. Como isso foi se dando, né? Eu pensava antes só em forma urbanística, mas hoje a gente já vê de forma na infraestrutura da cidade, em forma social, econômica mesmo da cidade, né? Eu fui descobrindo outras vertentes dessa influência, que eu só pensava de forma urbanística estruturante, né? E aí depois isso foi se desdobrando de outras formas, está se desdobrando de outras formas, né? Quero agradecer, Aninha. Acho que a gente já ficou mais de uma hora aqui nessa entrevista. Eu ficaria muito mais tempo se eu fosse comentar cada pergunta que eu fiz. A gente ficaria mais tempo aqui, sem dúvida, até porque muita coisa que você falou está na minha pesquisa do doutorado. Eu fiz uma pesquisa dentro da cidade de João Pessoa que envolve patrimônio cultural e material, a sua grande maior parte. Logicamente, eu abordo um pouquinho do material. E fui relembrando coisas até do período do meu campo, as dificuldades, que foi na época da pandemia, e uma frase que marcou muito o meu campo, que se a minha pesquisa fosse dentro de arquitetura e urbanismo, o nome do livro seria Derruba Tudo e Constrói Prédio Novo. Que essa foi uma frase que eu ouvi de eu não sei se é servidor, mas, enfim, era uma pessoa que estava responsável naquele momento pelo museu da FUNESC, né? Quando eu fui lá fazer a pesquisa, ele simplesmente comentou: eu sou contra patrimônio histórico e por mim derrubava tudo, construía tudo novo. Essa frase ficou na minha cabeça, até pensei assim, se eu fosse da área de arquitetura e urbanismo, o nome do meu livro seria esse. Só para impactar, né, Aninha? Para impactar, tremer as bases, tremer a carne, como o povo diz, né? Para ver se o pessoal se interessava em ler realmente o conteúdo. Sim. Mas coisas que você falou, sem dúvida alguma, da gente fazer a cidade, movimentar a cidade, tornar a cidade nossa, é um projeto que deve ser individual, porque se a gente for pensar como uma estrutura de política pública, a gente sabe que isso talvez nunca venha, né? Até porque o que a gente entende por desestruturar a cidade, tornar a cidade cada vez menos das pessoas, isso já é uma política que vem sendo aplicada há muito tempo. E aí eu descobri isso lendo justamente a indicação que você me deu, foi Jane Jacobs, que ela faz essa crítica muito forte. E só pontuar uma outra crítica, que é em relação ao turismo, principalmente esse turismo cultural, e a gente já tem cidades da Europa que já estão restringindo, né, inclusive o uso desse turismo cultural, porque está degradando o próprio patrimônio que eles possuem lá, não só o patrimônio construído, mas o patrimônio natural. Então, tem lugares que na Ásia, por exemplo, a gente já não pode entrar no mar, né, da degradação que há. Então, essa venda do turismo em massa realmente colaborou para uma desertificação das cidades,
para as pessoas da cidade. Isso, perfeito, é isso mesmo. O turismo, ele é feito para quem é flutuante e não tem compromisso com o espaço, né? Esse é o grande problema. Se eu não me aproprio do lugar, se eu não tenho compromisso com o lugar, então qualquer coisa que acontecer ali, tá tudo bem. Não vou me preocupar em pegar o lixo e jogar no lixo, não vou me preocupar de não riscar aquela parede ali, deixar minha marquinha ali na parede, porque não diz de mim, não é meu, não sou daqui, não vim para ficar, né? Então, o turismo, ele pode causar grande destruição mesmo nos espaços da cidade e nas nossas vidas, né? A gente tem que entender que tudo tem que ser equilibrado. Se o turismo, ele fomentar a educação patrimonial, né? Se ele fomentar de trazer a informação para as pessoas, ótimo. Mas eu já vi várias pessoas, e a gente vê aqueles guias, né? E como eu levo os alunos para andar no centro, ele vê os guias, às vezes falando umas bobagens assim, e eu fico assim, Jesus Cristo, está instruindo tudo errado, né? Então, assim, ter esse cuidado e a gente poder ser promotor do contrário disso, né? De promover mesmo, de trazer a informação, de trazer as imagens corretas, as fotos corretas, as localizações corretas, né? De ter esse zelo no trabalho gráfico, né, nos desenhos que a gente faz, o croquis, a planta baixa, o overlay da cidade, enfim, ter esses cuidados, a gente está deixando um bom legado, né, dizendo assim, não, tem jeito, agora pode não estar bom, mas vai dar jeito, né, a gente está contribuindo para que dê jeito. Só tenho a agradecer, deixar espaço aberto para você vir contar sobre a sua pesquisa de doutorado, um futuro próximo. E desejo boa pesquisa, desejo que você vá ao Museu Nacional realizar o que você tanto deseja, que é passar um tempo pesquisando. Acho que esse contato é essencial para quem é pesquisador, para quem vive a pesquisa de fato. Muito obrigada. Obrigada também, obrigada a todo mundo. Se vocês precisarem de qualquer coisa, vem, Aninha, pode passar meu e-mail, tá? A gente está aqui para ajudar mesmo. Quanto mais mãos estiverem abraçando o patrimônio cultural, né, mais forte a gente fica, mais a gente se fortalece. Quando eu entrei na faculdade, a gente tinha muito isso, assim, de ficamos sabendo que vai derrubar tal canto. E a gente ia, verdadeiramente, a gente ia para lá, a gente abraçava o prédio, dizia que ninguém ia derrubar, né? Mesmo com todos os esforços, muitas vezes a gente não conseguia, né? E aí acabava que vinham eliminar, vinha não sei quem, e tinha que derrubar aquilo ali, ou então enganavam a gente e acabavam que derrubavam. Ou não, né? Outros tantos a gente consegue salvar. Mas quanto mais pesquisa a gente tiver, ao menos na memória a gente salva, né? Ao menos a memória a gente salvaguarda aqueles monumentos, aquele patrimônio e aquela história. Então, façam pesquisa na área de patrimônio, sim, vale a pena. Vou deixar o link da sua dissertação na descrição. E aí as pessoas que se interessarem por patrimônio cultural, quiserem tirar dúvidas com você, certamente vai entrar em contato, sim. Está joia. Um cheiro, obrigada, e conte sempre comigo. Sempre que você precisar, estou por aqui.